Gálatas 3, de 6 a 14, diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Oremos mais uma vez. Deus amado, glorificado e exaltado, Senhor, seja o teu nome. Queremos agradecer porque nesta noite, no final do dia do Senhor, nos reunimos para exaltar a tua majestade, para mais uma vez trazer à nossa memória tudo aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, a fim de nos livrar da ira vindoura. Somos gratos, ó Deus, porque nada poderíamos fazer para estar na tua presença, mas o Senhor mesmo nos resgatou, nos trouxe em Cristo Jesus para o reino do Filho do teu amor, onde temos alegria, onde temos vida eterna. Que neste momento o Senhor use a pregação da palavra a fim de nos conformar à imagem de Cristo o Salvador. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há um entendimento teológico bastante comum no meio evangélico, que faz uma distinção entre Israel e a igreja de tal forma que leva muitas pessoas a pensar que no Antigo Testamento a salvação se dava pela guarda da lei, enquanto no Novo Testamento a salvação seria pela graça de Deus. O nosso entendimento da teologia reformada, pactual, é de que o pacto da graça iniciou tão logo o homem pecou. O homem que merecia apenas a ira de Deus, houve o proto-evangelho, houve a promessa de que o Senhor enviaria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. E não é então sem razão que os escritores do Novo Testamento estão o tempo todo apelando às escrituras do Antigo Testamento para provar o seu ensino. Alguém já disse que não há nada novo no Novo Testamento. O texto base que eles usavam para pregação é aquilo que Deus já havia revelado no Antigo Testamento. E o que Paulo está fazendo aqui nesse texto é exatamente isso. Se você lembrar bem do contexto, Paulo começou a apresentar a doutrina da justificação pela fé, contando no meio disso a história em que ele repreendeu a Pedro. A partir do capítulo 2, do verso 11, ele começa dizendo: quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. E o ponto de Paulo é muito simples aqui. Os judaizantes estavam tentando impor aos crentes muitas coisas da lei, dizendo: é necessário, é essencial guardar essas coisas para que vocês sejam salvos. E os apóstolos sabiam que isso não era verdade, Pedro sabia que isso não era verdade. Entretanto, com medo do que os judaizantes iriam pensar dele, Pedro, em determinado momento, acabou se sujeitando
as regras dietéticas e se apartou dos gentios. Ele estava comendo com gentios, chegaram os judaizantes e ele então saiu de perto. E a ação de Pedro foi tão terrível nesse momento que Paulo diz que o próprio Barnabé se deixou influenciar por Pedro. Por causa disso, Paulo o repreende. E ele o repreende de forma pública. Pecados públicos, eles são tratados publicamente. E Paulo lembra, naquela ocasião, que mesmo eles, os judeus, recorreram a Cristo quando eles perceberam que a lei não poderia salvá-los. A lei não era capaz de fazer isso. E então, eles abraçaram o Salvador. No início aqui do capítulo 3, Paulo fez uma série de perguntas, do verso 1 até o verso 5, e o objetivo dele era levar os gálatas a compreender que eles dependiam totalmente da graça de Deus, porque eles foram salvos pela fé, e eles estavam sendo aperfeiçoados também pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus. É por isso que Paulo é duro com eles. Paulo os chama de tolos, Gálatas insensatos. Como é que vocês começaram bem? Como é que vocês começaram no Espírito e agora estão tentando se aperfeiçoar por meio da carne? E Paulo está mostrando que o foco não eram as obras. O foco é sempre a obra do Redentor, aquilo que Jesus fez pelos seus discípulos. Nos versos que eu li nessa noite, Paulo recorre a um exemplo do Antigo Testamento. Ele conta a história bastante conhecida de Abraão, a fim de provar o que ele está tentando dizer aqui. Paulo faz isso. Aqui em Gálatas, Paulo fez o mesmo quando ele escreveu aos Romanos, lá no capítulo 4. E a partir desse texto, você compreenderá o que ocorre se você já creu em Cristo. O que acontece? O que ocorre se você já abraçou o Redentor? Porque lembre, os Gálatas já haviam crido em Cristo e agora estavam se afastando da pureza do Evangelho, voltando às práticas das obras. Paulo vai lembrar a eles algumas coisas que ocorrem quando eles abraçaram a Cristo. Primeira delas, quando você crê em Cristo, ou se você já creu em Cristo, significa que você é um filho de Abraão. E a escolha de Paulo para falar de Abraão é bastante importante e interessante. Paulo está provando a doutrina da justificação pela fé, usando a vida do patriarca. Não é sem razão que ele está fazendo isso, porque foi a Abraão que Deus ordenou primeiramente a circuncisão. E os judaizantes estão aqui o tempo todo dizendo, olha, é necessário circuncidar para ser salvo. É obrigatório circuncidar para ser salvo. E então, ao evocar a história de Abraão, veja o que Paulo faz no verso 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça. A afirmação de Paulo é um ataque muito direto àquilo que eles estavam dizendo, é preciso circuncidar para ser salvo. Paulo está dizendo, e Abraão? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu em Deus muitos anos antes de Deus ordenar a circuncisão. A circuncisão só ia ser ordenada mais à frente, quando depois que Ismael nascesse. Vá lá em Gênesis, abra sua Bíblia no capítulo 15 de Gênesis. E eu quero que você acompanhe a partir do verso de número 3. Disse mais Abrão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Contextualize aqui na sua mente.
Capítulo 12, Deus chamou Abraão da sua terra, da sua parentela, para ele ir para uma terra que ele não conhecia. Deus prometeu uma grande descendência. O problema: estavam velhos, Sara estéril. Eles não tinham nenhum filho. Deus está dizendo: eu vou dar a vocês uma grande descendência. Abraão sai da sua terra, passa o tempo, e aqui então está Abraão diante de Deus, dizendo: e aí, Senhor, a mim o Senhor não concedeu descendência. A única pessoa que eu tenho como herdeiro é o Damasceno, Eliezer. Verso 3, disse 4, a isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o para fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a sua posteridade. E o verso 6, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. É exatamente esse o texto que está sendo citado por Paulo. Ainda não há filho, portanto, ainda não há a ordenança da circuncisão. O que o texto enfatiza: ele creu na palavra de Deus, de que o Senhor concederia a ele um descendente. Volte lá em Gálatas, capítulo 3. Veja o verso 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz: e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. E por que eu estou enfatizando esse texto aqui agora? Porque a promessa de um filho dada a Abraão não estava desconectada, meus irmãos, da promessa de redenção. Lá em Gênesis 3,15, Deus prometeu um descendente que iria esmagar a cabeça da serpente. E quando Abraão confia na palavra de Deus, que Deus daria a ele um descendente, ele está também crendo que Deus irá cumprir a sua promessa redentora. Abraão conhece a história, ele sabe que houve uma queda, ele sabe que o homem merece apenas a ira de Deus, mas ele sabe que Deus fez uma promessa de redenção, e essa promessa de redenção passa pelo descendente de Abraão. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Curioso é que os judeus, por causa da circuncisão, sempre se orgulhavam muito de: nós somos filhos de Abraão. Nós nunca fomos escravos de ninguém. E Paulo então trata de corrigir essa visão aqui, quando ele diz no verso de número 6, dê uma olhada aí na sua Bíblia, número 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. O que Paulo está combatendo aqui é essa visão comum do judeu. O sangue de Abraão corre aqui. Eu sou um descendente de Abraão. O problema é que muitos desses descendentes físicos de Abraão não estão crendo em Cristo. E é por isso que quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz: não pensem que a palavra de Deus falhou, nem todos os de Israel são de fato israelitas. E aqui então ele está sendo mais enfático ainda: quem é filho de Abraão? Quem nasceu da carne? De forma alguma. Filhos de Abraão são os da fé, os que tiveram a mesma fé que Abraão. O ponto é simples e direto, como eu disse. Não é a circuncisão que garante salvação. O que garante a salvação é a fé em Jesus Cristo. Por isso muitos judeus estavam perdidos, ainda que circuncidados, ainda que marcados na carne, porque eles rejeitaram Cristo, a justiça de Deus, e eles tentavam estabelecer a sua própria justiça por meio das obras
da lei. O que Paulo então está fazendo é redefinir aqui a descendência de Abraão em termos espirituais. Isso significa que se você crê em Cristo Jesus, você é um descendente de Abraão. O povo de Deus não é um povo étnico. O povo de Deus é uma nação espiritual, composta de todos os que creem em Cristo Jesus. É essa a mensagem do Evangelho, meus irmãos. Quando João escreve o seu Evangelho, ele fala de forma muito direta também, dizendo: Cristo Jesus veio para os que eram seus, os judeus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem do sangue, eles nasceram de Deus. O Evangelho anuncia a boa nova da salvação em Cristo Jesus. O ponto de Paulo não é então importante somente nos dias da controvérsia em que os gálatas estavam envolvidos, na controvérsia judaizante. A partir do que ele diz aqui, você também precisa estar muito ciente de que não é o fato de você ter sido batizado, seja na infância, quer tenha sido como adulto, não é o fato de você ter professado a sua fé, não é o fato de você ter o seu nome no hall de membros da igreja presbiteriana, não é o fato de você ter assumido cargos diversos na igreja no decorrer dos anos, não é o fato de você ser de uma família tradicional de crentes que vai garantir a sua salvação. Os judeus estavam apelando para tudo isso. Nós somos descendentes de Abraão, nós somos o povo do pacto, nós fomos circuncidados, foi para nós que Deus deu as promessas, mas eles não criam, mas eles rejeitavam a Cristo. É possível que uma pessoa tenha feito tudo isso que eu falei aqui agora, sem crer em Cristo Jesus. Há muitas pessoas afastadas da igreja, que já foram líderes, talvez você conheça alguns, eu conheço. Pessoas que eu admirei muito na minha mocidade, quando eu olhava, novo convertido, e via as pessoas à frente da federação, por exemplo, de mocidades, falava, puxa, a pessoa leva Deus a sério, fora da igreja. Você não pode se enganar acerca de como se dá a salvação. Lembre que Jesus repreendeu os fariseus por conta disso. Abra sua Bíblia em João capítulo 8. Veja o verso de número 39. Jesus acabou de dizer aos discípulos o seguinte, verso 38. Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Percebe a rapidez? Espera lá. Você não está falando com qualquer pessoa não, hein? Nós somos a descendência de Abraão. Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai? Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão? Porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra, vós sois do diabo,
que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus ainda vai dizer a eles: Abraão viu o meu dia e ficou feliz. Abraão creu em Deus e lhe foi imputado para a justiça. Não se orgulhe do fato de você ser de uma geração de crentes ou de uma geração de presbiterianos. Avalie de fato a sua fé. Ao criar os seus filhos, mais do que ensiná-los a se adequar à nossa tradição religiosa, e isso é importante, e isso é prometido por ocasião do batismo, é preciso ensiná-los a amar e estimar o Salvador, Cristo Jesus, porque a nossa tradição religiosa só faz sentido por causa daquele a quem nós adoramos. Tire Cristo e a tradição religiosa não valerá de nada. Então ensine os filhos a amar o Redentor. São os que creem em Cristo que estão ligados à fé de Abraão. Se você é um deles, se você crê em Cristo, você faz parte do grande número de filhos prometidos por Deus ao patriarca, quando ele disse: olha para o céu e conta se é que você pode. Os seus filhos serão mais numerosos do que essas estrelas, estão aqui. E no dia de hoje estão espalhados por todo o mundo, adorando o seu Redentor. Louvado seja Deus, porque Ele cumpre as promessas feitas a Abraão. E aí então, isso vai ser visto de fato na prática da fé que você professa. Ou seja, caminhando em santidade diante do Senhor, porque foi isso que Abraão ouviu do Senhor: anda na minha presença e ser perfeito. Deus salva Abraão e depois ele dá a ordem de ele andar na presença para ser perfeito. Então não tente fazer o contrário, não tente ser perfeito, não tente se adequar às regras, à lei, dizendo agora eu vou ser salvo. Porque não é assim que funciona. E é isso que Paulo está combatendo aqui no pensamento dos judaizantes, que está influenciando os Gálatas. Dê uma olhada nos versos 8 e 9. Volte lá em Gálatas. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. E é interessante a forma como Paulo está construindo o argumento dele, porque primeiro Paulo vai lá na frente na história de Abraão, quando Abraão já reclamou, dizendo: olha, não tenho filho. E então Deus promete o filho e ele crê em Deus, e isso é imputado para a justiça. E agora Paulo recorre mais atrás da história, ao começo da história, dizendo: olha, a Escritura prevendo que Deus iria justificar pela fé os gentios, foi lá e chamou Abraão e pré-anunciou o Evangelho a Abraão, para que ele fosse uma bênção não para os judeus, para todos os povos, para todas as famílias da terra. E Abraão ouviu de forma antecipada o Evangelho, e por isso foi salvo. E todos os povos da terra, ao ouvir e crer no mesmo Evangelho, pré-anunciado a Abraão, e agora visto na cruz de Cristo, todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Então a boa nova não tem a ver com algo que os judeus fazem ou que os gentios fazem para ser salvos. A boa nova tem a ver com aquilo que Cristo, o descendente prometido
a Abraão fez. Porque é nele que se cumprem as promessas feitas a Abraão de uma grande nação. É Cristo quem chama muitos irmãos para estar com eles. É em Cristo que se cumpre a promessa de uma terra de descanso, novos céus e nova terra que estão sendo preparados para nós. É em Cristo que se cumpre a promessa de Deus engrandecer o nome de Abraão, porque a Cristo foi dado o nome que está acima de todo nome. Então, quando você creu em Cristo, você foi agraciado com a mesma bênção concedida pelo Senhor a Abraão, e é por isso que você é um filho de Abraão. Você tem a mesma fé do patriarca. Como parte da igreja, você é chamado a anunciar aos pecadores, aqueles que já não têm mais nenhuma esperança, que se eles crerem em Cristo, eles também serão ajuntados ao único e verdadeiro povo de Deus. Porque Deus não tem dois povos distintos, mas um único povo composto de todos os judeus que creram, de todos os gentios que abraçaram a Cristo pela fé. Nunca houve outro modo para a salvação, senão a fé em Jesus Cristo. Não há dois modos distintos de salvação. E é por isso que é importante que você ore por todos os homens, incluindo os judeus, para que sejam salvos, para que abracem a Cristo. É triste perceber que há muitos que tratam os judeus como se os judeus servissem ao mesmo Deus que os cristãos. E isso está errado. Eu tenho visto algumas postagens de pastores colocando, por exemplo, na época que Israel estava em guerra, o exército de Israel cantando ao Deus de Israel, dizendo: olha, eles cantam ao nosso Deus. Não. O nosso Deus se revela por meio de Cristo, e quem não tem Cristo não conhece esse Deus, e eles precisam conhecer esse Deus. Eles precisam ser alcançados por Jesus Cristo. Quem não se rende a Cristo pela fé, não faz parte do verdadeiro Israel de Deus. Então louve a Deus por sua graça bendita que salva pecadores mediante a fé. Proclame esta salvação. Envolva-se no sustento de missionários que estão espalhados Brasil afora, mundo afora, proclamando o Salvador, para que eles tenham a mesma fé que Abraão teve. Ore para que esta proclamação de Cristo mundo afora encontre corações preparados pelo Espírito de Cristo, para que eles se tornem filhos de Abraão. Se você já creu em Cristo, você é um filho de Abraão. Mas Paulo continua: se você já creu em Cristo, você foi liberto da maldição da lei. Depois que ele afirmou que a bênção da salvação pela fé em Cristo já havia alcançado aqueles irmãos gálatas, Paulo fala da implicação de querer voltar às obras da lei. E então ele cita Deuteronômio, lá no verso 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Paulo está abrindo os olhos dos Gálatas. Gálatas insensatos. Oh, Gálatas, quem fascinou vocês? Como é que vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou da graça para outro evangelho? E Paulo está mostrando aqui a implicação deste outro evangelho, ou que não é evangelho coisa alguma. Quer viver pela lei? Quem quer viver pela lei está debaixo de maldição. Porque por mais que se esforce, o pecador não tem condições de cumprir plenamente a lei.
Logo, ele fatalmente está debaixo da maldição da lei, da morte. A morte alcança os transgressores da lei. Não adianta o orgulho judeu. Você tem um exemplo disso naquele jovem, que eu sempre gosto de citar aqui, que chega para Jesus dizendo: bom mestre, o que farei de bom para herdar a vida eterna? Você sabe os mandamentos? Cumpra aí os mandamentos. E ele fala: desde a infância eu já cumpro os mandamentos. Jesus cita os mandamentos, omite o 10º. E então, depois que ele disse: isso aí eu já cumpro desde a minha infância, Jesus fala: então só falta vender o que você tem, dar aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu. Aí você vem e me segue. E aquele jovem sai triste. E a tristeza está no texto. É porque ele era dono de muitos bens. Ele era um cobiçoso. Ele não repartiria com ninguém os seus bens. Os seus bens estavam acima de Deus. Ele não quebrava só o 10º mandamento, ele quebrava todos os mandamentos. Ele era um transgressor da lei, e então ele sai triste. Um homem que chega altivo diante de Cristo, achando que era muito bom, que poderia conquistar a salvação pelos seus esforços, que sai triste. Porque não adianta nem a boa vontade do coração. O homem, depois da queda, é incapaz de cumprir a lei do Senhor. E os Gálatas, ao dar ouvidos ao falso evangelho, estavam se colocando debaixo dessa maldição. Para corroborar, então, o seu argumento, Paulo continua citando as Escrituras, e agora ele cita Abacuque, para lembrar aos Gálatas que sem fé não há verdadeira justiça. Verso 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. É óbvio que não dá para você ser salvo pela lei. O justo é aquele que vive pela fé. Essa é a temática de Paulo também em Romanos, quando ele diz: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. É nesse contexto que ele diz: de fé em fé, porque está escrito: o justo viverá pela fé. Paulo quer abrir os olhos dos Gálatas, dizendo: vocês não precisam se preocupar em guardar a lei para a salvação. Vocês precisam, na verdade, viver como alguém que foi justificado. Vocês devem sim obedecer aos mandamentos, mas vocês devem fazer isso para a glória de Deus. Porque ele está dizendo aqui que aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las é maldito, enquanto o justo vive pela fé. Cristo se faz maldição. Cristo morre a morte dos pecadores, para que agora esses pecadores livres do pecado, justificados por Cristo, vivam a fé de Abraão, pratiquem as obras de Abraão, como Cristo disse lá em João. E o verso 12 é um lembrete para aqueles que queriam descansar nas obras da lei. Para fazer isso, para você ter descanso na lei, a sua obediência precisa ser perfeita. Veja lá: ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ela viverá. Esse lembrete de Paulo, essa afirmação de Paulo, depois do que ele falou no verso 10 e no verso 11, não traz paz ao coração, traz transtorno ao coração. Porque ele já disse: quem quer viver pela lei é maldito. Agora, tenta aí viver pela lei, porque quem conseguir cumprir a lei vai ser salvo. Qual o coração que descansa diante de uma verdade dessa?
Paulo está chamando os Gálatas à razão. Lembra que eu disse que quando ele disse que eles eram insensatos, a ideia da palavra é alguém que deixou de lado a razão, alguém que não está mais de forma correta. O pecador logo percebe a sua incapacidade. O pecador logo percebe que a lei não tem condições de transformar a sua vida, que regras não têm condição de transformar pecadores. Eu aconselhei um casal certa vez, de uma outra igreja, que chegou aqui com problemas com seu filho. E eles faziam, na cabeça deles, o melhor que eles podiam. Eles davam ao filho as regras, eles disciplinavam o filho quando o filho quebrava as regras, e eles achavam que estavam fazendo o suficiente para educar o seu filho. Até que um dia o filho, de uns 5, 6 anos de idade, disse assim para o pai: pai, eu quero obedecer, mas eu não consigo. Porque ele estava o tempo todo quebrando as regras. E o tempo todo ele estava apanhando. Então o pai me contou isso e seguiu a história dizendo que o filho estava na escola e estava num daqueles dias que aprontou para todo lado e de repente a professora disse: eu vou ligar para o seu pai. Ele imediatamente correu para baixo da mesa, gritando, desesperado: meu pai não, meu pai não. E então nesse momento o pai ficou arrasado. Como é que meu filho tem tanto medo assim de mim? E ouvir meu nome e ficar transtornado. O filho de fato tinha medo do pai. E como ele não conseguia obedecer, ele não encontrava paz ao ouvir falar do pai dele. É impossível. É isso que a lei faz. É esse o grito de desespero de Romanos. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É por isso que você não descansa na lei. Você é imperfeito. É por isso que você precisa tomar cuidado ao instruir os seus filhos. Não é que a lei não seja boa, ela é santa. O mandamento é santo, justo e bom, diz Paulo. A lei procede de Deus. O problema não é a lei, o problema é o pecador. O homem não tem condição de se adequar perfeitamente à lei. É por isso que junto com a lei você precisa anunciar e instruir aos seus filhos corretamente. Você precisa mostrar a eles aquele que cumpriu perfeitamente a lei. E é isso que Paulo está fazendo agora no verso número 13, veja. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Paulo leva os Gálatas a olhar o desespero que há em tentar ser salvo pela lei, para que eles agora olhem a boa notícia. Sabe qual é a boa notícia? Quem está debaixo da lei está debaixo de maldição, porque não consegue viver sob a lei. Cristo se fez maldição, sabe como? Vindo, cumprindo perfeitamente a lei, plenamente a lei, assumindo os seus pecados, se fazendo maldito como você é. E ele então morre a sua morte para que você possa alcançar salvação. É Cristo que se faz maldição em lugar do seu povo. Crer em Cristo é compreender que Ele, o único que cumpriu perfeitamente a lei, assumiu os pecados do povo, sofreu a terrível maldição da lei, a morte no madeiro, em lugar de pecadores. Por que Cristo fez isso? A razão está no verso 14.
para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Preste atenção no que Paulo está fazendo agora. Vocês, judeus que creram, judaizantes, que ficam aí ensinando que precisa circuncidar para ser salvo, estão fazendo o contrário do que vocês deveriam fazer. Porque a bênção de Abraão não vai chegar aos gentios pela guarda da lei, não vai chegar aos gentios se eles se submeterem à circuncisão, não vai chegar aos gentios se eles pararem de comer o que quer que seja. A bênção só chega aos gentios pela fé, com Cristo Jesus, que os Gálatas já tinham recebido, mas agora estavam dando ouvidos a essa pregação errada, herege, que tirava o foco do Senhor Jesus Cristo. Não é pelas obras da lei que a salvação chega aos gentios, é pela fé. Então os judaizantes, em vez de abençoar, que era o chamado de Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, em vez de abençoar, estavam trazendo maldição sobre aqueles que aderiam ao seu ensino. Estavam trazendo maldição para aqueles que começavam a abandonar a suficiência de Cristo e confiar nas suas próprias obras. Porque é pela fé, diz Paulo, que aqueles que creem em Cristo recebem o Espírito que foi prometido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Quando você crê em Cristo, você não se aproxima de Deus confiando em seus próprios méritos e nas suas próprias obras. Você não chega diante de Cristo dizendo: Senhor, quem fala aqui com o Senhor é um membro da Igreja Presbiteriana da Praia do Canto. Esqueça. Tem um suposto pastor deputado que ficou famoso uma vez com uma oração que ele fez. Ele abraçou a pessoa e orou com a pessoa, e de repente ele olha e fala assim: Senhor, quem fala aqui é Marco Feliciano. Grandes coisas. Mas tem um monte de crente que não tem coragem de falar isso, mas tem esse sentimento. Você se aproxima de Deus por meio de Cristo. Sem Cristo não é possível se aproximar de Deus. Sem Cristo, no dia da ira final, estes homens serão fulminados. É confiando em Cristo, na graça de Cristo, que você não tem o que temer diante de Deus. Aquele pai da história que eu contei há pouco, por mais que tenha tido boas intenções em criar um filho obediente, esqueceu de mostrar ao filho as limitações do filho. Principalmente, esqueceu de apresentar ao seu filho o glorioso Salvador, que obedeceu no lugar dele, para que agora ele pudesse obedecer, não para ser aceito por Deus, nem para ser aceito pelo seu pai, mas para glorificar aquele que deu a vida em favor dele. Faz grande diferença, meus irmãos, obedecer a Deus para tentar se justificar e obedecer a Deus em gratidão àquele que obedeceu perfeitamente diante do Pai, para que você fosse justificado pela graça mediante a fé. E é por isso que, ainda que você peque, você sabe que em Cristo há perdão quando você se arrepende dos pecados. O sangue de Jesus Cristo purifica de todo o pecado. Como afirma a nossa confissão de fé, é verdade que não há
pecado tão grande que não possa ser perdoado em Cristo. E é igualmente verdadeiro que não há pecado tão pequeno que não possa mandar alguém para condenação. Pecados precisam ser confessados e deixados. E quem se aproxima do Salvador contrito e arrependido encontra perdão e redenção. O problema é quando você confia no que você faz. O que você vai apresentar diante de Deus depois de ter pecado? Você pode ter vivido uma vida exemplar durante muito tempo, pecou. Nada disso vai contar. A obra de Cristo conta. O sangue de Cristo purifica de todo o pecado. Mas há muitos crentes tirando os olhos de Cristo, confiando nas obras. Há crentes que acham que o seu pecado tiram a sua salvação. E esse tipo de ensino traz grande peso e desesperança. Crentes precisam lembrar que não estão mais debaixo da maldição da lei, porque ela recaiu sobre Cristo. E então eles se arrependem. E então eles buscam andar em santidade. E então eles lutam no poder do Espírito Santo contra o pecado, sabendo que se pecar, em vez de se afastar do Senhor, eles têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, aquele que intercede diante do Senhor por sua vida. Em Cristo há esperança, porque você não está debaixo da maldição da lei. Toda maldição que recairia sobre você já caiu sobre Cristo na cruz. É por isso que você herdou a vida eterna. E essa é a palavra, herdou. Você não fez nada para conquistar. Herança, graça. Você já não vive mais debaixo da condenação da lei, mas essa graça não pode levar você a brincar com o pecado, a transigir com o pecado. Essa graça não autoriza você a deixar de lado a vida de santidade exigida por Deus para correr atrás dos desejos do seu coração. Essa graça alcança a sua vida e perdoa quando há verdadeira contrição. É essa graça que não permite que um crente caia em desespero, porque ele lembra que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O ensino que os Gálatas estavam abraçando tirava deles toda essa esperança gloriosa, porque eles teriam que confiar naquilo que eles fazem, em vez de confiar no seu Salvador. Meus irmãos, o texto de Paulo responde então a duas perguntas que por vezes angustiam os crentes. A primeira: quem sou eu? Qual a minha identidade? A segunda: como é que eu posso me aproximar de Deus? E Paulo demonstra que se você já está em Cristo, se você já creu em Cristo, você é um filho de Abraão, é isso que você é. Você é um filho de Deus, um filho amado de Deus, contado entre o número glorioso e grandioso dos filhos de Abraão que estão espalhados pelo mundo. Quando você estiver em dúvida acerca de quem você é, olhe para o seu Salvador, aquele que fez de você um filho de Abraão. Paulo também mostra que se você já creu em Cristo, você já foi liberto da maldição da lei. Cristo morreu a sua morte, Cristo se fez maldição no seu lugar, e é por isso que você pode se aproximar de Deus. Como um pecador pode se aproximar do Deus Santo? Tendo livre acesso ao Pai por meio do sangue de Cristo. E agora pode viver em obediência aos mandamentos com vistas tão somente
a honrar a Jesus Cristo. Lembre que ainda que você peque, e muitas vezes você vai pecar, em Cristo você tem pleno perdão, porque você é um filho de Abraão, o pai da fé, que pecou muitas vezes, mas que porque estava ancorado na fé em Jesus Cristo, foi aperfeiçoado, está com o Senhor, a ponto de, na parábola onde Jesus fala do rico e do Lázaro, dizer que quando o Lázaro morreu, ele estava no seio de Abraão. Não troque a segurança que você tem na obra de Cristo por suas próprias obras, porque por melhores que elas possam ser, elas sempre serão insuficientes para garantir o que Cristo já fez na cruz e já deu a você na cruz: perdão, justificação, vida eterna.